Olá, meu nome é Joyce Castro, sou formada em Química. Atualmente faço mestrado na área ambiental do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e venho atuando como pesquisadora química no projeto GasBras. Hoje iremos falar sobre radioatividade natural na exploração de recursos não convencionais. Essa palestra é um oferecimento do projeto GasBras, que é uma rede de pesquisa e desenvolvimento em gás não convencional no Brasil. O projeto GasBras é formado por instituições federais e não governamentais de todo o país e financiados pela FINEP. São equipes multidisciplinares de faculdades como a USP, a UERJ, a Federal da Bahia e do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, a Federal de Minas Gerais e o CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. O CDTN hoje tem papel fundamental no tema aqui exposto, pois é especialista no uso de técnicas nucleares para a área ambiental, mineral, setor de indústria de óleo e gás, entre outros. Bom, o principal objetivo da nossa palestra hoje é esclarecer alguns conceitos sobre radiação e radioatividade natural, além de principalmente analisar a atuação dessa radioatividade natural na exploração de recursos não convencionais através da liberação de materiais radioativos de ocorrência natural. Para introduzirmos o assunto, é interessante conhecermos um pouco a diferença dos sistemas não convencionais de exploração de óleo e gás que existe hoje. O sistema convencional e o não convencional, sendo que o sistema não convencional ele se difere, em princípio, da baixa permeabilidade das rochas que irão formar e conter o gás ou o óleo. Essa baixa permeabilidade, então, é que vai caracterizar e dar a necessidade de que sejam utilizadas técnicas diferentes na exploração pelo método não convencional. Por exemplo, a gente tem o uso do fraturamento hidráulico, que é uma técnica onde a injeção de um fluido a alta pressão consegue fraturar algumas rochas que contêm o gás e que poderão liberá-lo. Durante esse fraturamento, além de liberar o gás, é possível também que ocorra liberação de alguns materiais radioativos de ocorrência natural que existem naturalmente nas rochas que compõem esse sistema. Por isso, temos hoje então a relação entre o processo de exploração dos recursos não convencionais pelo uso do fracking e a liberação desses materiais radioativos que iremos falar a seguir. Para entendermos melhor um pouco sobre a radioatividade natural nesse contexto, é importante frisarmos alguns conceitos da química básica para termos um entendimento melhor sobre como é a atuação dessa radioatividade. Primeiro, os isótopos, Na química básica, a gente sabe que os isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons. Na figura, podemos ver exemplos dos isótopos do hidrogênio. O trítio, por exemplo, ele é o isótopo que contém 2 nêutrons. Esse número de nêutrons vai causar uma instabilidade maior no núcleo atômico. Essa instabilidade, ela caracteriza, então, esses isótopos radioativos, que, a partir dessa instabilidade, eles buscam manter a sua estabilidade. E é por isso que eles emitem, então, radiação. Então, a radiação é a emissão de energia de uma fonte, nesse caso, o núcleo do átomo. Então, a radioatividade ela pode ser descrita como a capacidade de um núcleo atômico em emitir radiação, ou seja, energia, de forma espontânea. Então, todos os isótopos radioativos que temos hoje, eles são isótopos instáveis e tendem a buscar a estabilidade a partir da emissão de radiação. Essas radiações emitidas por esses isótopos podem ser de diferentes tipos. Por exemplo, partícula alfa, beta, raio-x, raios gama e partículas de nêutron. Essas diferentes partículas, elas possuem suas particularidades, diferentes poderes de ação e penetração. O raio-x, por exemplo, é um tipo de radiação muito conhecido e utilizado hoje em dia, que a gente conhece na medicina, que é um dos exemplos do uso da radiação na medicina hoje. Esses isótopos radioativos, eles buscam a estabilidade. E para isso, eles emitem radiação. E esse processo de emissão de radiação é o que chamamos hoje de decaimento radioativo de um isótopo. Na figura, podemos ver a série de decaimento do urânio-238, que descreve, a partir das setas coloridas, diferentes tipos de radiação que podem ser emitidas
pelos isótopos radioativos da sua série de decaimento. As setas coloridas indicam, então, o tipo de decaimento C-alfa, C-beta ou C-gama. Os numerais das figuras indicam o tempo de meia-vida de cada radioisótopo. Esses radioisótopos, então, eles podem emitir diferentes tipos de radiação, como, por exemplo, as partículas alfa, partícula beta, raio-x, raios gama e partículas de nêutron. O raio-x é um exemplo típico de uso da radiação hoje na medicina, que todos nós conhecemos. Durante esse processo de emissão de radiação, onde eles buscam a estabilidade, eles passam por um processo de decaimento radiativo, que é justamente essa transformação. Ao decair, ao sofrer essa emissão, esses átomos se transformam em outros átomos, que também podem ser instáveis. Esse outro átomo, também instável, tende a emitir radiação e se transformar em outro átomo, e assim dá origem à série de decaimento radiativo de um determinado isótopo. Na figura, podemos ver um exemplo da série de decaimento radiativo do urânio-238, que é um dos radioisótopos mais abundantes no planeta Terra hoje. As setas coloridas indicam os tipos de decaimento daquele radioisótopo, C-alfa, C-beta ou C-gama. Os numerais indicam o tempo de meia-vida, ou seja, que é o tempo necessário para que a atividade daquele isótopo caia pela metade. O urânio-238, por exemplo, demora 4,5 bilhões de anos para perder metade da sua atividade. E essa série de decaimento do urânio-238 ou de outros isótopos como o tório-232, eles dão origem a vários outros radioisótopos importantes hoje na área ambiental e que vamos falar a seguir. A radioatividade natural é aquela que advém de raios cósmicos, da crosta terrestre, que é formada pelos minerais que compõem as rochas. Então, a radioatividade natural está no nosso meio, está em todos os lados, presente na crosta terrestre, nos componentes da Terra, nos alimentos e até mesmo no nosso corpo, No corpo humano, a gente está rodeado de radioatividade o tempo todo. E alguns radioisótopos primordiais na crosta terrestre hoje é o potássio 40, o urânio-238 e o tório-232. Esses radioisótopos dão origem a outros radioisótopos importantes hoje no meio e na área ambiental, como o rádio-226 e 228 e o radônio-222 e 220, que é um gás radioativo. E essa radioatividade ela vem desses materiais radioativos de ocorrência natural que existem hoje no nosso meio, que são os conhecidos NORM. Esses materiais radioativos de ocorrência natural, eles estão em baixas concentrações no ambiente. No entanto, algumas atividades humanas podem ocasionar o aumento da concentração desses NORMs no ambiente. Algumas dessas atividades são, por exemplo, a mineração, forte hoje no estado de Minas Gerais, é uma das atividades que geram bastante liberação de materiais radioativos. Além disso, a indústria de fertilizantes, produção de terras raras e a indústria de petróleo e gás natural. Então, por que estudarmos esse assunto, Linkar a radioatividade com a exploração não convencional? Nos últimos anos, houve um considerável aumento da produção de gás natural através dos recursos não convencionais. No mapa da figura, podemos ver diversos países ao redor do mundo que possuem consideráveis reservas de shale gas recuperáveis do mundo. Shale gas, traduzindo, é o gás de folhelo. São o gás natural preso ali em folhelos, que são rochas sedimentares. A China e a Argentina como os dois principais países que possuem reserva de gás não convencional, de gás de folhelo no mundo. Além disso, os Estados Unidos possuem papel fundamental e relevante nesse assunto, pois têm explorado consideravelmente as suas reservas. A reserva de gás não convencional mais explorada nos Estados Unidos é chamada da Formação Marcellus, no estado da Pensilvânia. Essa exploração não convencional nos Estados Unidos tem elevado consideravelmente o patamar da energia no país. Nos últimos anos, os Estados Unidos aumentou mais da metade a sua produção de gás natural através da exploração dos recursos não convencionais. Um outro país também muito importante nesse setor é a Argentina, que tem crescido consideravelmente, já possui inúmeros postos de perfuração em gás não convencional. A Argentina possui hoje o gás natural como seu principal energético no país. E essas explorações ocorrem na formação Vaca Morta, que é a formação da bacia de Neuquén, onde possui inúmeras reservas
desse gás de folheiro e hoje tem elevado o país da Argentina a níveis de desenvolvimento muito altos devido à exploração desse gás. Mas e o Brasil? O Brasil não possui exploração não convencional, mas já existem inúmeras pesquisas sobre as bacias sedimentares brasileiras a fim de descobrir o potencial de exploração desses recursos não convencionais no Brasil. E dentro desse tema é que está inserido o projeto GasBras, explorando essas pesquisas sobre as bacias sedimentares brasileiras. Explicando um pouco melhor o que é o fracking, que é a técnica de fraturamento hidráulico utilizada nos sistemas não convencionais, na figura a gente pode ver o exemplo de um poço de perfuração que se utiliza o fracking. O que ocorre é o seguinte: um volume muito grande de água, mais de bilhões de litros de água, são misturados com aditivos químicos. Esse fluido de fraturamento, ele é inserido em um poço vertical e horizontal a alta pressão. Esse fluido, contendo aditivos químicos a alta pressão, é capaz então de fraturar a rocha que contém o gás. Nesse fraturamento, ocorre então a liberação do gás que irá fluir pelo poço até a superfície para ser recuperado. Um dos aditivos químicos utilizados nesse fluido é a areia. Essa areia vai ser capaz de manter abertas as fraturas lá no subsolo para que o gás possa fluir naturalmente. Então, além desse gás, essa fratura, e esse fluido a alta pressão pode proporcionar, então, liberação de materiais radioativos de ocorrência natural para o ambiente. Na figura a seguir, a gente consegue ver, então, o percurso, o fluxo desses materiais radioativos de ocorrência natural que podem ser liberados nesse processo de fraturamento. Inicialmente, durante a fratura da rocha, que vai ocorrer a liberação, em seguida, esses materiais radioativos podem seguir o fluxo de ascendência do fluido que sai com o gás. Então, ao percorrer esse poço, pode ocorrer a precipitação desses materiais. Essa precipitação e essa incrustação desses materiais radioativos no tubo pode ocorrer também devido à interação desses materiais com os aditivos presentes no fluido. Pode então chegar à superfície. Nesse poço, se não ocorre uma cimentação devida, esses materiais radioativos podem ser liberados para as águas subterrâneas e causar assim uma contaminação. Além disso, esses materiais podem ser recolhidos na superfície para serem tratados ou reaproveitados junto com o fluido, que é o que a gente chama de água de retorno. Pode conter consideráveis quantidades, concentrações desses materiais radioativos de ocorrência natural. Ao serem colocados em caminhões para serem levados ao local devido de descarte, pode ocorrer vazamento. Ou seja, esses materiais radioativos de ocorrência natural presentes ali no ambiente podem entrar no fluxo natural da geoquímica natural, daquele local, podendo chegar a solos, a águas, a ambientes e ocorrer assim algum tipo de contaminação. Esses materiais radioativos de ocorrência natural, ou também chamados de radionuclídeos, eles podem estar presentes em diferentes etapas do processo de exploração de gás ou óleo, como por exemplo na água de produção e nas incrustações e nos lodos formados nos canos e nos tubos de exploração. A tabela a seguir mostra alguns exemplos de radionuclídeos e as suas concentrações que podem ser encontradas nesses devidos locais. Pode-se destacar, por exemplo, o rádio 226, que é um radionuclídeo. Na incrustação, por exemplo, ele pode atingir a marca de 15.000 becquerel por grama, que é a unidade de concentração desses radionuclídeos. Aqui as figuras a seguir trazem alguns exemplos das incrustações que podem ser formadas nos tubos, nas tubulações dos equipamentos durante a exploração de gás ou óleo não convencional. Essas incrustações, então, podem ser devidamente separadas e levadas a descarte, pois a partir de certo momento, os tubos com certo volume de incrustação não pode ser mais usado durante o processo. Então, com isso, temos alguns problemas associados a esse processo. Por exemplo, os equipamentos, quando possuem essa incrustação, que ocorre devido à precipitação dos radionuclídeos, quando interagem com alguns elementos do fluido de fraturamento, eles, se expostos aos trabalhadores, podem causar algum tipo de contaminação e, consequentemente, ocorre a geração de resíduos, tanto dos tubos, que devem ser
descartados em locais apropriados para possível tratamento ou descarte devido. E esses NORMs, né, esses materiais radioativos, podem sim, então, chegar aos solos e às águas, causando possíveis contaminações de águas potáveis. Além disso, existe também muitos estudos na literatura que falam sobre problemas associados, problemas em pessoas da comunidade próxima a postos de exploração, devido a substâncias químicas presentes no fluido de fraturamento. Quando falamos sobre regulação, temos a Agência Internacional de Energia Atômica, que é o órgão maior no setor de tecnologia nuclear. A agência tem sede em Viena, na Áustria, e é quem regulamenta, né, toda a parte do setor de tecnologia nuclear ao redor do mundo. Em quesito, no âmbito nacional, a gente tem a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma instituição associada à agência internacional e é quem regulamenta todo o setor de energia nuclear no Brasil, assim como a questão de materiais radioativos e de rejeitos, né? A CNEM ela tem hoje uma norma de 2014 que trata sobre gerência de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação e que descreve alguns limites para a indústria de óleo e gás em relação à formação e liberação dessas incrustações nesses tubos nos equipamentos utilizados na indústria. Concluindo então o tema aqui exposto, podemos perceber que a radioatividade ela está presente no nosso dia a dia e é muito importante em vários aspectos, né? Infelizmente a radioatividade hoje ainda tem um certo receio diante da população e da sociedade. Quando se fala em radiação, as pessoas pensam apenas em bomba, em reator nuclear, mas não, a radioatividade hoje tem atuação em vários aspectos, em várias áreas, né? Na saúde, na área ambiental, na parte de geologia. Então, é importante sim conhecermos esses conceitos. É um tema assim de grande complexidade, até dentro das próprias indústrias, onde a radioatividade está mais inserida, ainda existe um certo preconceito, ainda existe um certo receio de se falar sobre a radioatividade. Então, a gente sabe da necessidade e da importância da introdução de medidas de proteção radiológica nesses ambientes industriais para que os funcionários e os trabalhadores sejam protegidos desses níveis de radiação que, apesar de inicialmente serem baixos, já se sabe que realmente ocorre sim a liberação e o aumento desses materiais radioativos de ocorrência natural através dessas atividades industriais. E a partir disso, a necessidade, então, de um controle e de otimização da exposição e desses processos que envolvem a radioatividade. Bom, deixo então algumas referências para quem se interessar mais sobre o assunto, quiser pesquisar a fundo um pouco mais. Gostaria de agradecer imensamente à Rede Gasbras Minas Gerais pela oportunidade de expor sobre o assunto. As nossas pesquisas ainda estão em andamento. Peço que fiquem ligados nos nossos conteúdos digitais para saber, né, mais sobre o assunto. Deixe os meus contatos para quem se interessar mais e quiser discutir algo futuramente. Muito obrigada!